Que sociedade queremos? Como número 2, digo que, com a enorme incerteza que ainda estamos a viver, e sabemos, não é? Todos os dias somos bombardeados pelos números ao final do dia, eu vejo-os ao final do dia. Portanto, há uma grande incerteza, estamos ainda no tempo pandémico, estamos em plena crise de saúde, com muitos impactos a nível económico, social, cultural, etc. O que é que nós podemos esperar neste momento dos nossos governantes? Como é que podemos confiar-lhes as nossas fragilidades, as nossas dúvidas, as preocupações com o futuro próximo? E um terceiro ponto também que me parece interessante trazer para aqui é percebermos e consciencializarmos que, perante a nossa fragilidade, a impotência perante o vírus desconhecido e ameaçador, trouxe, por outro lado, e mostrou-nos a grandeza do que somos capazes, reconhecendo, em primeiro lugar, a entrega generosíssima dos médicos e todos os profissionais de saúde. Como sociedade, como Estado, como povo, eu pergunto o que é que podemos fazer para ajudarmos a nossa sociedade a tornar-se mais humanizada e mais humanista. Porque me parece fulcral nesta altura e me parece importante quando estamos todos aqui a debater, a pensar nesta lei da eutanásia. E com isto passo a palavra ao Dr. Nelson Brito, também do movimento Stop Eutanásia, que nos vai completar esta reflexão. Cumprimentar... Doutor, peço-lhe o favor de desligar o microfone, por favor. Muito obrigado. Cumprimentar os senhores deputados e agradecer a oportunidade de estar aqui, que é uma honra para mim também. Como médico, o que estamos aqui a discutir, a conversar, a falar, é algo que me suscitou algumas reflexões e é isso que gostaria de partilhar convosco. Em primeiro lugar, porque, naturalmente, sabemos que o contacto com o sofrimento de qualquer um com o seu semelhante, todos nos vemos interpelados por questões que não têm necessariamente uma resposta imediata, não é? Porque este sofrimento, ou porque este sofrimento da outra pessoa, que pode ser mais ou menos próxima, e, claro, a incontornável pergunta de se for um dia eu a estar assim. Pensamos, sobretudo, na questão da doença. Ora, todos sabemos que ninguém gosta de sofrer, é óbvio, não é? E, por outro lado, também quem aceita viver o sofrimento tenta, normalmente, minorá-lo na medida do possível. Também é verdade que quem aceita o sofrimento não o faz por masoquismo, nem para receber os agradecimentos de outro alguém, não é? Mas também não é menos verdade que para saber compartilhar esse sofrimento não é algo com que se nasce necessariamente, não é algo inato, é um processo e a pessoa pode crescer com a experiência do sofrimento. E nós, médicos, não somos exceção a isso, e aqui só me ocorre o filme It, Espírito de Coragem, em que a protagonista é Emma Thompson, e em que o meu colega, de facto, não faz um papel muito brilhante ali, porque é absolutamente desastrado e também precisa de fazer a sua aprendizagem no convívio lá com o sofrimento. E, de facto, como já foi referido anteriormente, a pandemia que estamos a atravessar veio tornar mais evidente aquilo que, como profissionais de saúde, já fazemos e que sempre fomos chamados a fazer, e que, no fundo, é a razão de ser da nossa existência, ou seja, curar sempre que possível e tratar sempre daquele que sofre, nomeadamente de doenças, que é o meu trabalho, não é? O nosso trabalho como profissionais de saúde. E, por isso, os médicos, como grupo profissional, sentimos naturalmente incluídos naquela que foi uma espécie de convocatória dirigida a todos os portugueses pelo Sr. Primeiro-Ministro em 12 de março deste ano. E passo a citar. Este é um dos momentos em que vivemos e temos de sentir o que é o sentimento de comunidade, de partilha de vida em comum e em que cada um de nós tem como primeiro dever proteger-nos uns aos outros. Insisto, o primeiro dever de cada uma e de cada um de nós é cuidar do próximo. Por este motivo, não recusamos estar nas várias linhas da frente do combate à pandemia, assim como nas restantes frentes, novas e antigas, porque nem só de Covid se adoece, nem só de Covid se morre. Ora, se é verdade também que com a pandemia
houve uma aprendizagem coletiva neste enfrentar do sofrimento, houve também um reforço notável e generalizado, penso que todos concordaremos, do sentido de comunidade entre os cidadãos. E, portanto, também nos parece que fará todo o sentido desenvolver esforços para cuidar de todas as pessoas, incluindo as que tenham lesão definitiva, doença incurável, em sofrimento duradouro e insuportável. E eu pedia muito brevemente que fizéssemos aqui um exercício. Vamos supor que em 2021 passa a ser, de facto, permitida em Portugal a eutanásia. Do meu ponto de vista, como profissional de saúde, se tal acontecer, ficarão a nu pelo menos 2 paradoxos. O primeiro deles é que, desde os primórdios, desde sempre, se esperou dos médicos que prevenissem, tratassem e curassem, sempre que possível, os doentes, não é? E a partir de 2020, sobretudo, as pessoas que estivessem infectadas com o novo coronavírus. Mas, a partir de 2021, esperar-se-ia também que quem lutou por prevenir, tratar e, eventualmente, curar a doença também pudesse ser um agente antecipador da morte. E a mim, como profissional de saúde, apetece-me perguntar se alguém conseguirá confiar nos médicos a partir de então. O segundo paradoxo que me ocorre é que, de facto, permitindo a morte medicamente assistida, está-se a dar um sinal social e político de capitulação perante o sofrimento e a deixar, no fundo, que o sofrimento comande a vida. Para mim seria um pouco o mesmo de que permitir que todas as pessoas tenham, sem exceção, acesso a porte de arma, porque a sociedade ou o Estado não foi capaz de fazer frente à violência e ao crime. Desculpem a comparação, mas é o que se me ocorre. Para terminar, 2 ou 3 ideias-chave que gostaria, se me permitirem, de transmitir. Por um lado, morte medicamente assistida é aquilo que, como médicos, há muito tentamos fazer. Prestar assistência a todo aquele que sofre, que está doente, até ao fim, com os meios disponíveis e proporcionados a cada pessoa, a cada caso. E, no fundo, é isso que os doentes e as suas famílias esperam de nós. E não posso deixar aqui de referir a nota pessoal da gratidão durante o período de doença, quer seja dos pacientes, quer seja dos familiares, e também depois na fase de luto. E se mais não fazemos como profissionais de saúde é porque não dispomos dos meios humanos e técnicos que gostaríamos de ter disponíveis. Por estas razões, parece-me que, se a eutanásia vier de facto a ser permitida, não deverá ter o sobrenome de medicamente assistida e não deverá contar, como já é público e amplamente conhecido, com os médicos como grupo profissional. Sabemos, e por último, estou a terminar, que proporcionar os meios necessários para tratar quem está doente não é uma função apenas do Estado, mas é aquilo que os cidadãos, as famílias, os profissionais de saúde também esperam do Estado no que à saúde diz respeito. Não só com o reforço do Serviço Nacional de Saúde no âmbito dos cuidados continuados, dos cuidados paliativos, no reconhecimento mais amplo ao Estatuto do Cuidador Informal, só para mencionar alguns. E com isto termino e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Doutor. Vou só deixar instalar as senhoras que penso que são as representantes do movimento Filhos Sem Voz, dar-lhes as boas-vindas e dizer que efetivamente não foi possível continuar à espera que as senhoras chegassem, portanto, e fomos iniciando os nossos trabalhos e que temos uma ronda que são compostos conforme seguiu na informação do e-mail, uma ronda inicial, uma exposição de 10 minutos, depois a seguir os senhores deputados farão perguntas têm 5 minutos para expor os seus pontos de vista e para questionarem, e depois uma ronda final de 10 minutos, está bem? Já 2 associações, a Associação Juntos pela Vida e o Movimento Stop Eutanásia, e agora fizeram as suas intervenções iniciais, e agora dou a palavra à Federação Portuguesa pela Vida, na Sra. Doutora Isilda Pegado. Tem a palavra, Sra. Doutora. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho. A Federação Portuguesa pela Vida tem, desde há mais de 15 anos, um trabalho de defesa da vida em todo o território nacional e, portanto, colocou-se agora a questão da eutanásia e da postura que tínhamos perante
esta proposta que é feita à sociedade. Nesta legislatura é a primeira vez que somos admitidos em audição sobre a eutanásia e, por isso, é sobre esta matéria que nos iremos debruçar. Evidentemente que falar de eutanásia há de ser também falar dos projetos que estão aqui em discussão, mas, em primeiro lugar, tratar da questão eutanásia. E neste sentido, o primeiro ponto que é preciso definir é que todos os diplomas aqui trazidos definem a autorização ou o apoio a matar seres humanos. É só disso que estamos a tratar. Todas as propostas de lei que estão neste Parlamento são universais e apenas têm um fim: autorizar a matar. Há uma distinção grande entre morrer e matar. Para morrer não precisamos de lei ou licença. Cada um morre como quer e a natureza determina. E esta é a maior liberdade. Uma lei da eutanásia é, acima de tudo, uma lei anti-ordenamento jurídico, porque a lei é feita para o governo dos homens. Sem homens, não há sociedade, não há Estado, não há Parlamento. A eutanásia destrói, por isso, a razão de ser da lei, a razão de ser deste Parlamento. Em última instância, a eutanásia destina-se a pôr fim à sociedade. É por isso que o único direito constitucional objetivado na nossa Constituição é o direito à vida. Todos os direitos fundamentais são direitos subjetivados, isto é, direitos que estão na disponibilidade do sujeito de direitos. A vida e a própria Constituição, para se proteger a ela própria e a sociedade que está acima dela, tornou-a objetivada, isto é, a vida humana é inviolável. Não diz que cada um não pode dispor da sua vida. Felizmente que não o diz. E por isso, este pressuposto civilizacional e constitucional tem, nestes projetos aprovados na generalidade, um atentado. Na nossa civilização, nenhum homem pode matar outro. Isto não se confunde, evidentemente, com situações de guerra nem de legítima defesa, porque são situações de exceção e que não vale a pena trazer aqui, porque as exceções só confirmam a regra. E esta regra, para existir e para ter sido admitida na nossa civilização, teve um longo percurso a percorrer. A pena de morte foi abolida porque havia sempre a dúvida do erro e é irremediável. Não existe, por isso, lei boa sobre a eutanásia. As propostas que hoje têm sob a vossa alçada são todas elas uma estrada para a destruição do homem e da sociedade. Senhores deputados, o suicídio assistido ou o homicídio a pedido estão hoje penalizados no Código Penal para dar valor à vida, mesmo às vidas mais frágeis, carenciadas, discriminadas ou ostracizadas. Eu atrevo mesmo a dizer que o maior racismo que se pode criar é demonstrado nestas propostas de lei, no último ato que é praticado, a chamada injeção letal, que não é mais do que isto. De nada vales, senão esta injeção que te elimina definitivamente. É verdadeiramente um racismo. É esta a última resposta dada àquela pessoa concreta que está vulnerável. É esta a lei que queremos aprovar. A solidariedade, grande princípio da nossa civilização, não elimina, dá condições para viver, ajuda os mais vulneráveis e carenciados. Legalizar
O homicídio a pedido é dar poder a alguns para matar outros com a cobertura da lei. É entregar ao Estado o poder de matar os doentes e carenciados. E quando a vida humana deixa de ter a proteção máxima, como neste momento tem na Constituição e na lei penal, torna-se relativa, torna-se disponível para alguns. Neste momento em que se torna disponível, ela cria na própria sociedade uma visão utilitarista da vida por razões económicas gerais e até, muitas vezes, familiares, e fala-vos quem é advogado e que tantas vezes vê como as pessoas estão desprotegidas ainda assim. Senhores deputados, é no nascer e no morrer que se vê a solidariedade. Nascer e morrer não são atos de liberdade, são atos de solidariedade e são factos da natureza. E alguns dos que estão aqui, que são juristas como eu, sabem qual é a diferença entre ato e facto. E isso é determinante para a lei. A lei não regula factos, a lei regula atos. E a morte é um facto, não é um ato. As civilizações que matam os mais fracos e vulneráveis extinguem-se rapidamente. É um dado da história. E não é uma questão de liberdade individual, porque aquilo que nos traz aqui não é um ato livre, porque é um ato que está limitado pelas circunstâncias do sofrimento e da dor. E, por isso, é um ato que está condicionado. Está dependente da chancela do Estado. E isso é muito claro em todos os 5 projetos que aqui temos pela frente. A vida de cada pessoa ultrapassa em muito a questão da saúde. O que dá sentido à vida e à liberdade não é a saúde, não é exclusivamente a saúde, é muito mais do que isso. A vida é um todo do qual faz parte, uma parte, a saúde. E se o problema que nos traz aqui é o problema do encarniçamento terapêutico, do mau uso das práticas médicas, convido os senhores deputados a fazerem legislação que proíba, que limite de forma expressa essa má prática médica, que admite que exista e que nenhum de nós deseja. E, nesse sentido, estamos do mesmo lado. Apesar de que os códigos de ética médica já o acautelam. Por outro lado, preocupa-nos o sofrimento, a todos, é verdade. Mas nestes projetos, onde está acautelado o sofrimento infligido à família de quem pede o homicídio e que não participa do processo? Este sofrimento da família não merece a tutela do direito? A filha que se vê confrontada com a decisão que o pai tomou tem ou não tem o direito de perguntar e de sofrer com esta pergunta: no que é que eu falhei? Tem ou não tem o direito de perguntar à irmã onde é que falhámos? Porque é que o nosso pai tomou esta decisão tão drástica? Porque é que não o levámos mais vezes ao médico? Ou porque é que não lhe fizemos companhia? Esta relação de cada um de nós com a sua família, com o seu meio, com a sua sociedade, onde é que está acautelado nesta lei? Uma vez legalizado o suicídio... Vou-lhe só avisar
E vou parar, que houve um lapso. Eu continuei a contar o tempo do Sr. Doutor anterior e, portanto, já ultrapassou, neste momento vai com 11 minutos. Portanto, apesar de estarem ali 8, mas contava com 11 porque contou, não foi parado. É só para lhe dizer muito bem que não sei se vai dividir o tempo, mas só para dizer que neste momento está com... Estava a conduzir-me por eu reparei que a Sra. Doutora estava a olhar para ali e por isso é que lhe estou a dizer. Portanto, neste momento está com 11 minutos. Estou praticamente... Muito obrigado. Muito obrigado. Uma vez legalizado o suicídio assistido ou o homicídio a pedido, tornam-se obrigatórios. E este é o último ponto que quero tratar. Uma pessoa que está dependente, em sofrimento ou a precisar de cuidados e que com custos para a sociedade e que uma vez legalizado a eutanásia não pede a eutanásia, necessariamente vai sentir-se um peso. Necessariamente vai sentir-se uma pessoa egoísta. E esta transformação daquilo que alguns chamam de direito num dever é uma consequência lógica e que todos nós, juristas, temos a obrigação de pensar e de conhecer. Senhores deputados, os direitos constitucionais tutelados são a vida, a integridade física e a saúde. Não há o direito a ser morto. Precisamos de olhar os vários prismas desta questão. E os proponentes desta lei de eutanásia têm um olhar sobre a realidade que nos traz aqui, que respeitamos. Mas há outras dimensões que não podem ser ignoradas ao fazer-se uma lei. É preciso elevar a fasquia, sair da questão, eu vou concluir, sair da questão da dor e passar, e do sofrimento, que merece o nosso cuidado, mas passar para a questão, passar para o nível superior, o valor de cada homem, o valor do homem. Nunca este Parlamento ou qualquer dos senhores deputados se orgulhará de ter aprovado uma lei que parte da falência, da solidariedade e das boas práticas médicas e que a substitui pela licença para matar. Muito obrigada, Sra. Doutora. Isto não está... Isto vai zero. Não tinha ido. E agora tem a palavra a Sra. Doutora Conceição Lourenço, do Movimento Filhos Sem Voz. Tem a palavra a Sra. Doutora. Posso tirar a máscara? Sim, com certeza que sim. Não se deve, mas eu vou tirar. Só para a intervenção. Então, boa tarde a todos. Eu, esta semana, tive uma semana muito preenchida e, portanto, não tive a ocasião de ler todas as propostas. Eu resolvi estar aqui por 3 motivos. Porque trabalho com uma pessoa que já solicitou a eutanásia, tem uma doença, esclerose lateral amiotrófica, e estou aqui por ele. E a mensagem que ele gostaria de dar às pessoas que estariam aqui presentes é que muitas das vezes aquilo que leva as pessoas a pensarem na eutanásia não é o sofrimento, aquele sofrimento físico da doença em si, mas sim da conjuntura que elas são levadas por falta de apoio do Estado. E, portanto, antes de avançarmos para uma lei de eutanásia, temos que pensar se o Estado tem dado os apoios essenciais às pessoas para que depois elas possam fazer esta escolha de forma consciente. Sabemos perfeitamente que os cuidados paliativos deixam muito a desejar. Esta pessoa com a esclerose lateral amiotrófica não tinha nem sequer noção dos seus direitos. E entrou em desespero total, não porque tivesse no horizonte aquilo que lhe iria acontecer fisicamente e isso lhe causasse um sofrimento terrível, mas porque sentiu um peso para a família, porque a família, no fundo, as pessoas ficam abandonadas pelo Estado português. E, portanto, acho que antes de debatermos a lei da eutanásia, temos que debater outras coisas que fazem falta, para que as pessoas possam tomar escolhas conscientes, se não são empurradas para um beco sem saída, porque ficam mal psicologicamente, porque é o Estado português que lhes inflige este mal-estar psicológico, porque elas não encontram saídas. Eu acho que se criarmos as saídas, então as pessoas tomam decisões conscientes.
Agora, outra coisa que eu também não entendo aqui nas leis é, e o meu marido suicidou-se, foi uma decisão que ele tomou. Suicidou-se? É uma decisão que ele tomou. Cada um tem o direito a tomar da sua vida as decisões que quiser. E, portanto, a mim faz-me muita confusão. Eu acho que passei os olhos pelo projeto de Iniciativa Liberal, em que dizia que é o médico que decide se a pessoa tem requisitos. É o médico que vai decidir. Passamos a vida a criar leis em que são outros a decidir por nós. Então, eu fiquei um bocado baralhada. Espera, mas isto é para que a pessoa tenha autonomia e liberdade de escolher se quer sofrer ou não, mas depois temos outros a decidir por nós. Temos sempre outros a decidir por nós. Há sempre pessoas que estão a fazer relatórios por nós, a falar algo que nós é que sabemos o que é que sentimos e o que é que estamos a passar. Eu não acredito que nenhum médico esteja apto a dizer se aquela pessoa pode ou não dizer se quer ou não morrer. Como é que o médico não está a viver a situação da pessoa? Como é que outra pessoa vai decidir por nós? Somos nós é que temos de decidir. Como é que queremos viver? O que é que sentimos? E as pessoas passam a vida a fazer relatórios sobre terceiros, sem sequer, às vezes, muitas vezes, ouvidos. E isto acontece em várias outras vertentes das leis portuguesas. Ainda agora mudaram a portaria do ensino doméstico. Isto não tem nada a ver, mas acaba por lá ir bater. Em que antigamente eram as famílias que decidiam onde é que queriam pôr os filhos e agora é o diretor da escola que vai decidir. Então, mas a pessoa não pode decidir por si mesma o que quer. Aquilo que me faz mais confusão, não me faz confusão uma pessoa estar numa situação, e eu que trabalhei no hospital durante 3 anos, trabalhei com muitas situações, não me faz confusão a pessoa dizer que não quer mais determinada coisa. E os médicos têm muito isto de prolongar a vida das pessoas. Tivemos lá um caso em que a pessoa já era para ter morrido há 1 ou 2 meses e sempre a injetar, isto acarreta custos imensos para o Estado, sempre a injetar químicos para que a pessoa continuasse viva. Isto não se faz. Não se faz, que isto é perpetuar o sofrimento das pessoas. Não se faz. Agora, eu até entendo que a pessoa, olha, não quero passar por isto, mas até que ponto é que o outro pode decidir por ela? Isto a mim incomoda-me. Até que ponto é que os outros podem decidir por nós? E parece-me que é o que está nos projetos. É o outro a decidir por nós. Acho que esta lei merece muita reflexão, porque as pessoas passam a vida, e quem me garante quem fez os relatórios e quem está a tratar do caso está a corresponder à verdade? Quem é que me diz a mim que eu nunca pedi a eutanásia e me vão aplicá-la porque alguém foi assinar que eu pedi e que eu quis aquilo? Eu esta semana estou a braços com um processo em tribunal que diz que a minha filha muda e retiraram-lhe a criança porque ela não tem competências. Porque muda? Porque, enfim, aconteceu uma série de coisas. Porque a CPCJ inventou que a minha filha não fala, que não tem compreensão, devia estar institucionalizada. As pessoas têm parado de fazer relatórios falsos acerca da vida dos outros. O meu marido suicidou-se debaixo da linha de comboio, não foi por enforcamento, e é isso que está num tribunal. E, portanto, eu levanto aqui até que ponto é que as pessoas não vão fazer relatórios falsos. Se o A quer a eutanásia, se o B não quer, até que ponto é que há competências para as pessoas... Epá, isto tem que ser muito mais bem pensado. O indivíduo vai decidir pelo outro? Vai escrever relatórios que afinal não correspondem à realidade? Se quiserem, a minha filha fala convosco e vão ver que ela não é muda. Ou não tem mudez, não tem mutismo. Ela está a sofrer imenso porque tiraram a filha, porque meteram um churrilho de mentiras e nem sequer se dignaram a investigar a situação dela. Se eu não posso confiar no Estado, na máquina do Estado, para fazerem relatórios fidedignos das coisas, como é que vamos confiar neste sistema de eutanásia? Acho que deve ser bem repensado, se temos que ter outros aqui a pensar por nós. Até que ponto é que isto pode ser viável? De que maneira é que pode ser viável? É assim, eu sou aqueles que a uni, não sou contra nem sou a favor. Acho que cada um tem o direito de opinar sobre a sua vida. Agora, ter aqui um sistema em que não sabemos até que ponto é que as coisas correspondem às veracidades e não são analisadas como deve ser, isto é muito complicado. Porque eu estou a passar por esta situação. É diferente, podem até dizer, olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem, porque as pessoas inventam muita coisa e escrevem relatórios falsos.
E isto incomoda-me. Incomoda-me a falta de apoio do Estado quando as pessoas precisam. Passamos às vezes meses ou anos à espera de produtos de apoio, as pessoas começam-se a sentir um fardo. Começam-se a sentir um fardo e desistem da vida. E depois em relatórios falsos as pessoas começam a desistir da vida. Isto é o que acontece, isto é o cotidiano. E por outro lado temos os outros que já desistiram há imenso tempo e que até queriam que os deixassem morrer em paz, e o médico está sempre lá em químicos. Eu acho que isto tem que parar efetivamente, mas tem que parar da forma certa. E não vamos estar a fazer mais uma lei em Portugal que só vai dar confusão como muitas outras. Desculpem, eu ter sido mais sincera possível não posso ser. Podia vir para aqui com linguagem muito erudita, mas penso que temos que analisar bem as coisas. E esta coisa de andar sempre pessoas a dizer o que os outros querem e o que não querem é muito complicado. Tem que se ouvir as pessoas em primeira mão. Acho que é só um ponto de reflexão. Muito obrigado pela sua intervenção. E eu perguntava se os grupos parlamentares não se importam que dê a palavra primeiro ao Sr. Deputado Telmo Correia do CDS, porque está em simultâneo com outro grupo de trabalho e fazia a sua intervenção e depois vem para ouvir a resposta. Tem a palavra, Sr. Deputado Telmo Correia. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu procurarei ser breve, mas é que, de facto, eu tinha alertado para isso, mas compreendo que nem sempre é possível. No âmbito da primeira comissão, nós estamos com inúmeros grupos de trabalho nesta fase final da legislatura e não é na sala ao lado, é aqui 2 salas ao lado, reúne um grupo de trabalho que foi proposto pelo CDS, que é o de acompanhamento da situação nas forças policiais, e que, tendo sido proposto pelo CDS, eu terei mesmo que ir lá e, portanto, procurarei ser breve. E, de resto, para nós, enfim, agradecer as vossas exposições e intervenções. Não ouvi as primeiras porque também foram coincidentes com o plenário, onde também tinha que estar para fazer uma intervenção. Há aqui só um problema que não é culpa nossa, quer dizer, é responsabilidade legítima do eleitorado. É que somos menos agora e, portanto, torna-se mais difícil, mas isso foi o eleitorado que assim decidiu. Portanto, dizer-vos só o seguinte, quer dizer, agradecer as exposições que fizeram, todas as exposições que fizeram, e que são relevantes. Dizer-vos que, do ponto de vista do CDS, eu não tenho muitas dúvidas ou questões para vos colocar. O CDS tem uma posição clara nesta matéria, é uma posição de princípio e é uma posição doutrinária. Nós somos pela defesa da vida em toda e em qualquer circunstância e, portanto, o CDS é contra a eutanásia, independentemente das fórmulas que estão nestes vários projetos e, portanto, ouvidas as posições que ouvi e conhecidos, alguns conhecemos de resto, há largos anos daqui ou de outros debates ou até da universidade e, portanto, conhecemos as posições de cada um e mesmo aqueles que não conheço também agradeço a exposição, são coincidentes com muitas das nossas preocupações e dizer que, do nosso ponto de vista, os projetos que estão em cima da mesa não continuam a não resolver questões e dúvidas essenciais, muitas das quais foram aqui colocadas, incluindo essa, quer dizer, porque a decisão, de facto, ao ser transmitida para outrem, nunca é, em última instância, uma decisão do próprio. Portanto, eu partilho essa ideia e essa preocupação, mas também partilhamos, obviamente, a ideia e a preocupação de que como é que se vai tomar uma decisão quando o que o Estado teria que oferecer era uma alternativa, e essa alternativa existe. Os médicos que nós temos ouvido, enfim, temos, como sabem, até no nosso grupo parlamentar, pela mesma razão que eu comecei no princípio, não está neste momento como deputada, mas era a nossa candidata, a doutora Isabel Galriça Neto, por exemplo, que é uma das maiores especialistas, se não talvez a maior especialista nacional em cuidados paliativos, e que nos diz claramente que existe resposta médica ao sofrimento. Também o disse-o no discurso que fiz sobre eutanásia no plenário. Eu, de médico, não tenho nada a não ser a circunstância de ser filho único de 2. Portanto, perceber um bocadinho a linguagem, mas não mais do que isso. Quer dizer, eu sou jurista, de médico, sou neto de 1 e filho único de 2. Portanto, é só o que eu tenho de médico. Mas, de facto, aquilo que aqui foi dito e que vários dos movimentos aqui nos disseram é algo que eu, até por essa circunstância, me lembro de ter aprendido na minha infância. Que era um médico não se aproxima nunca de um doente, a não ser para o ajudar, para o tratar ou para o salvar. E, portanto, aquilo que o Sr. nos disse aqui é da maior importância, algo que eu
trago da minha memória quase que de infância e das primeiras vezes que discuti este assunto e que, se calhar, até não tendo ainda uma opinião formada sobre ele, coloquei diretamente a questão em casa e foi a resposta que eu obtive e é aquela que nós partilhamos. Dizer-vos mesmo a terminar que, do nosso ponto de vista, aprovar a eutanásia é inconstitucional, como aqui disse a doutora Isilda Pegado, é inconstitucional. Eu acho que a Constituição é clara e é expressa, mas essa é uma discussão que teremos que ter a posteriori, em que eu acho que todos os instrumentos de discussão são legítimos. Não há também respostas em relação ao que devia estar a ser feito em termos de cuidados paliativos, e eu tenho uma dúvida, essa é muito minha, mais do que do grupo parlamentar é minha, que é, todos estes projetos elaboram em duas perguntas que são muito difíceis de responder. Em primeiro lugar, porque é que aquilo que é irreversível hoje pode deixar de ser irreversível amanhã, até pela própria evolução da ciência. E, portanto, estabelecermos que a decisão é sempre feita com base num facto irreversível não pode ser demonstrado, porque aquilo que, à luz da ciência hoje, pode ser irreversível, pode não ser amanhã. E a segunda é uma dúvida também mais pessoal, e aí não tanto doutrinária nem filosófica, mas pessoal, é como é que nós compatibilizamos duas coisas, que é o sofrimento insuportável e a decisão lúcida e esclarecida. Eu acho que são duas coisas muito difíceis de conciliar também, na minha opinião, além da própria pressão que se estabelece sobre quem está nessa situação de não constituir, por assim dizer, o fardo familiar, que é uma pressão também indesejável que nós vimos acontecer noutros países, e os exemplos externos são também, nesse ponto de vista, negativos. Aquilo que eu queria, portanto, dizer-vos, ouvir-vos-ei com todo o gosto, irei só ao grupo de trabalho, como vos disse, das Forças Policiais e voltarei já para vos ouvir. Aquilo que eu diria é que a voz da sociedade civil é importante nesta matéria, a voz dos movimentos é importante, a possibilidade, na nossa opinião, de referendo, ainda que seja discutível se se deve ou não referendar este tipo de matérias, mas eu acho que o referendo é um direito legítimo de resistência contra uma decisão errada a ser tomada por 230 pessoas, ou seja, perguntar-nos lá fora às pessoas o que é que elas acham é legítimo, e a voz dos movimentos, que, designadamente aqueles que são críticos ou que são contra, é muito importante e poderá ser decisiva nessa matéria, e, portanto, exortar-vos a exercerem essa voz e a não deixarem de o fazer, porque isso é importante e é importante para a nossa sociedade. Está em causa um valor fundamental, como aqui foi dito, de como é que nós estruturamos a nossa sociedade, de que sociedade é que queremos, de que valores é que nós queremos estabelecer na nossa sociedade. Muito obrigado a todos. Voltarei. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dou agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, a Sra. Deputada Isabel Moreira. Muito obrigada, Sra. Deputada Mónica Quintela. Eu queria começar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por cumprimentar os dois movimentos e a Federação Portuguesa pela Vida, agradecer a vossa presença e os vossos contributos. Eu queria dizer que eu não tenho a pretensão de saber o que é que passa na cabeça das pessoas. Não tenho, não é essa a minha visão desta ou de outras questões, e é precisamente por não ter a pretensão de saber o que é que se passa na cabeça das pessoas que partimos desta ideia de que não discutimos, enfim, a vida humana ou os princípios constitucionais em abstrato, mas, enfim, realidades concretas, e é isso que levou à apresentação de um projeto de lei que, obviamente, está nos antípodas daquilo que é o vosso pensamento, que registro e respeito, naturalmente, como não poderia deixar de ser em democracia. E queria agradecer, sobretudo, à doutora... como é que se chama? Exatamente, agradecer-lhe os contributos que deu e penso que vai deixar por escrito, porque naturalmente os projetos de lei, e falo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, foram feitos, claro que depois de muito tempo, mais do que um ano, de diálogo com muitas pessoas, nomeadamente juristas, constitucionalistas, penalistas, que estão preocupados, como nós estamos, com questões como os conceitos indeterminados
e sabem, como nós, que não é possível fazer um diploma como este sem conceitos indeterminados. A grande preocupação é sabermos se os conceitos são determináveis, como sabe. E há uma margem que temos que deixar para os próprios médicos, profissionais de saúde, porque a decisão é evidentemente sempre do doente, mas para que o diploma não seja inconstitucional tem que ter um conjunto de requisitos e tem de ter um conjunto de passos sob pena de violar um conjunto de princípios constitucionais, como sabem. Mas é evidente que é para nós muito útil todo e qualquer pensamento crítico relativamente a estas matérias e agradeço penhoradamente a todos os contributos que possam deixar por escrito relativamente é uma matéria que é sem dúvida nenhuma uma matéria sensível, complexa, que já teve uma aprovação na generalidade de facto por uma ampla maioria e que está a seguir o seu curso normalmente e que não tem a ver naturalmente com o momento da pandemia que estamos a viver. As pessoas que esperam que nós continuemos o nosso trabalho democrático, pessoas que nos escreveram, muitas, na sua autonomia, pessoas concretas, estou-me a lembrar de uma que é tetraplégica e vive, enfim, sem capacidade de respiração autónoma e que sabe o que quer e tem a sua própria noção de dignidade e noção da sua vida e, portanto, não quer certamente que uma determinada concepção que seja alterada porque vivemos uma pandemia elimine a sua expectativa relativamente à possibilidade de um diploma como estes ser aprovado e, portanto, enfim, são perspectivas diferentes, naturalmente que estamos aqui a confrontar e é isto essencialmente e agradecer os contributos que possam ser deixados como os que penso que vai depois continuar a expor e deixar por escrito. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento todos os cidadãos nessa condição que aqui estão, pela vossa presença aqui. Agradecer-vos primeiro, em nome do Partido Social Democrata, por este ato de cidadania, que é disponibilizarem o vosso tempo precioso para virem à Assembleia e expor a vossa visão num processo legislativo em curso. A minha posição pública é clara e conhecida. Sou absolutamente contra todos os projetos de eutanásia em discussão, mas o Partido Social Democrata optou por ter uma posição de não ter uma posição sobre os projetos e, como tal, auscultamos, registamos tudo o que nos dizem e será tido em conta no âmbito do processo legislativo, mas não temos nenhuma questão para vos colocar e, portanto, resta-me apenas agradecer muito a vossa disponibilidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, dou agora a palavra ao Sr. Deputado, o Dr. José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Muito obrigado, Sra. Deputada Mónica Quintela. Quero cumprimentar todas as pessoas que aqui estão para conversar connosco e os movimentos que representam. Cumprimento-os a todos com respeito. Digo em primeiro lugar aquilo que já reiterei noutros momentos deste processo de especialidade. Não creio com franqueza que tenha qualquer sentido eu agora, em nome do meu grupo parlamentar, vos apresentar as razões que nos levam a ter a posição que é conhecida. Não creio que, enfim, devamos utilizar o tempo para esse efeito, porque conhecem quais são os argumentos. E queria, portanto, pura e simplesmente dizer duas coisas muito breves. Em primeiro lugar, naturalmente, expressar sinceramente respeito por, enfim, aquilo que foi por vós escolhido para nos transmitir e podem acreditar que, ainda que tenhamos pontos de partida, orientações, perspectivas, mundividências, como entenderem, nesta matéria diversos, não há da nossa parte, não há da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e estou certo que também dos dois grupos parlamentares que aqui me acompanham, insensibilidade a alertas, chamadas de atenção,
denúncias de fragilidade ou de alguma incompletude e, portanto, ouvi com atenção, tomei notas e sobretudo, o documento que a Sra. Doutora Teresa Melo Ribeiro nos vai disponibilizar será certamente muito importante, digo com toda a franqueza, para, enfim, revermos aquilo que são as soluções que incorporamos no nosso projeto de lei e que possam ser questionadas também do ponto de vista técnico-jurídico. E a segunda nota, mais de caráter geral, que apesar de tudo não deixo de fazer, até por respeito para convosco, é basicamente esta. A Sra. Doutora Graça Varão, a propósito do contexto que estamos a viver em conjunto, colocava como uma das primeiras perguntas que sociedade é que queremos. E eu creio que aquilo que nos junta àqueles e àquelas que propomos como medida de política criminal que quem, nas circunstâncias que são definidas na lei, que o profissional de saúde que, nas circunstâncias definidas na lei, tome, enfim, a responsabilidade de dar cumprimento à vontade reiterada de quem, nas circunstâncias, repito, legais, lhe pede a antecipação da sua morte. Eu creio que aquilo que nos junta é justamente, para ir à expressão do Sr. Dr. Nelson Brito, é não deixar que o sofrimento comande a vida. Foi uma expressão que o Sr. Doutor utilizou e que eu creio que é da maior importância. É exatamente isso que está no centro da nossa preocupação e, face a isso, temos certamente respostas que podem ser distintas. Mas é precisamente no sentido de, na área da política criminal, darmos um passo prudente, equilibrado, mas também determinado no sentido da despenalização da morte assistida, que esse passo possa ajudar precisamente a não permitir que, nesta exata medida, o sofrimento comande a vida. E isto porque, e com isto termino, porque, a propósito do que disse a Sra. Doutora Isilda Pegado, a morte é um facto indiscutível. Essa afirmação é indiscutível. E a Sra. Doutora, na argumentação a este respeito, referiu, eu tomei nota, cada um morre como quer. E isso não é verdade. Isso não é verdade. E é justamente porque não é verdade, como todos e todas sabemos, obviamente, que nos questionamos, como ponto de partida para a nossa reflexão que conduziu a este projeto de lei, que nós nos questionamos se uma sociedade que procura ir ao encontro de preocupações de humanidade não deve justamente procurar que o fim de vida de cada pessoa seja o mais próximo possível daquilo que ela quer. Questão muito difícil, muito difícil. Mas nós estamos aqui para tratar de coisas difíceis e não apenas de coisas fáceis. E, portanto, com toda a humildade que podem acreditar, eu creio que essa é a questão essencial, precisamente. E, portanto, dou o meu contributo, o meu grupo parlamentar dá o seu contributo, e para que ele seja o melhor possível, naturalmente, todas as questões que nos foram aqui colocadas e aquelas que vão decorrer depois do documento que nos seja disponibilizado serão certamente amadurecidas por nós para que possamos dar passos, enfim, avisados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dou agora a palavra, portanto, para a ronda final, a doutora, que vai conter a doutora Teresa de Melo Ribeiro, para,
a intervenção final. Tem a palavra. Eu, nesta intervenção final, não vou repegar em todos e continuar com o elenco de todas as observações críticas, embora lhes vá fazer referência a uma ou outra, mas gostaria de dizer que ficaria muito contente se os contributos, como enfim, apelidaram, que eu vou deixar aqui hoje, e que não é apenas um, são dois, e o outro está aqui na minha pasta, já darei, pudessem cumprir o seu propósito, que era fazê-los mudar de opinião. Porque, como terão a oportunidade de ler nestas 14 páginas, desde a primeira palavra à última, a posição defendida é sempre em defesa da vida, e uma crítica que tentou ser contida, mas tão detalhada quanto, enfim, o tempo permitia, a estes projetos de lei. E as duas ideias principais que eu queria transmitir com esta minha intervenção final prendem-se com a primeira. Já tive a oportunidade de referir quando analisei rapidamente os requisitos que constam dos vários diplomas, com o objetivo de chamar a atenção de que não apenas nas situações de doença incurável e fatal poderão estes diplomas ou esta lei, se vier a ser aprovada e promulgada e entrar em vigor, a eutanásia e a ajuda ao suicídio poderão ser executados. Há um leque enorme. E sabendo que os senhores doutores, nomeadamente os dois, têm uma grande capacidade de trabalho e uma grande determinação nas causas em que acreditam, eu não tenho a mais pequena dúvida que os textos dos diplomas contêm exatamente as expressões e os requisitos e os procedimentos que os senhores doutores consideram que são os melhores e os adequados. E, portanto, ao nível dos requisitos contêm, enfim, uma série de situações muito mais abrangentes do que a ideia que muitas vezes querem fazer passar de que está apenas em causa uma doença incurável ou fatal, mas ao nível do procedimento também. E eu vou dar apenas 2, 3, 4, 5 exemplos, podendo dar muito mais. Começa, como eu há pouco referi logo, com a circunstância de ser a pessoa que escolhe o médico, e nós sabemos que muito rapidamente vão ser conhecidos quais são os médicos que, contra as determinações deontológicas e da sua ordem profissional, e nacionais e internacionais, vão aceitar matar outra pessoa, porque é o que está aqui em causa, é matar diretamente ou dando o comprimido para a mão. Vão-se saber quais são os médicos que vão aceitar eutanasiar. E depois todo o procedimento tem uma ligeireza não no sentido de leveza, em vez de ser ligeireza, de uma rapidez, de uma urgência, sem quaisquer garantias de que, de facto, os requisitos se encontram cumpridos, que não deixa de, enfim, de ser, apesar de tudo, coerente com a posição que consta da exposição de motivos, que é verdadeiramente os autores destes projetos consideram que a liberdade e a autonomia da vontade deviam prevalecer. E se deviam prevalecer, então não devia ser um terceiro a autorizar, deviam ser os próprios. Mas como ainda não estamos nesta fase na sociedade, como ainda não se pode dar esse passo assumido, institui-se e quer-se instituir um procedimento de uma leveza extraordinária. O médico escolhido não recebe o processo clínico. Não está previsto logo o médico responsável que possa mandar realizar exames. Dá um parecer sem, enfim, após ter realizado algumas consultas, sem poder não conhecer o doente, sem ser especialista na patologia que possa afetar o doente. A seguir, o médico responsável escolhe o médico especialista. O médico especialista não está previsto sequer em alguns dos projetos, nomeadamente dos dois partidos que representam, que possa realizar consultas, que possa, o principal, mandar fazer exames, e ainda assim,
é-lhe pedido, e esse médico especialista não pode não conhecer o doente, e o normal é que não conheça, é-lhe pedido que determine se a pessoa padece, no caso de uma doença incurável ou fatal, ou de uma lesão definitiva, se tem uma vontade atual, séria, livre e esclarecida e se está numa situação de sofrimento extremo, duradouro ou intolerável. Depois, no caso dos 2 projetos de lei, não se prevê a obrigatoriedade de ser consultado um médico psiquiatra. Bom, sendo certo que ao longo de todo o procedimento não há uma palavra para um apoio psicológico. Portanto, tudo é feito para que o procedimento seja célere, sem qualquer tentativa de desincentivar a pessoa e de compreender as razões porque levam a pessoa a querer morrer. Não é obrigatório nos vossos 2 projetos a consulta do médico psiquiatra, a não ser que o médico responsável ou o médico especialista entendam que a pessoa não está na posse das suas capacidades mentais. Emitidos estes 2 ou 3 pareceres favoráveis, chegamos à Comissão. E então a Comissão, devo dizer, eu não consigo perceber como é que não há mais críticas a estes projetos, atendendo quer à composição da Comissão, quer ao próprio prazo concedido. Eu devo dizer que eu acho que o Bloco de Esquerda foi honesto e coerente quando deu 24 horas para a Comissão dar o parecer. Revelou exatamente a importância que concede a uma Comissão que tem um médico, que tem 2 juristas, um enfermeiro e um especialista em bioética. E essa Comissão, que não está previsto que tenha consultas com o doente, que possa mandar realizar exames, não há processo clínico, isto é, não há historial clínico do doente naquele dossiê, e esta Comissão dão-lhe 5 dias úteis, 8 dias úteis, 24 horas, mas mesmo 8 dias úteis é, obviamente, manifestamente insuficiente para a Comissão dizer que estão cumpridas as fases do procedimento, isso é facílimo. Enfim, qualquer pessoa, em 2 minutos, vê se estão lá os 2 ou 3 pareceres. E se o pedido, se a pessoa é maior. Agora, saber se a pessoa tem uma doença incurável ou uma lesão definitiva, se está numa situação de sofrimento extremo. Portanto, o parecer da Comissão, que só existe na lei para que possam dizer, que é aquilo que fazem, que há uma comissão de médicos ou de especialistas, não querendo pôr nas palavras alguma coisa que não tenham dito, uma comissão de especialistas que vai garantir que estão cumpridos os requisitos. A comissão tem um médico e verificar o preenchimento dos requisitos que prevêem na lei, só reclama o recurso à ciência da medicina, à ciência médica, todos, vontade séria, livre, esclarecida. Outra questão, absolutamente para mim, intolerável ou inacreditável, é, não estando em causa aqui um procedimento clínico, mas sim um procedimento administrativo, burocrático, não poderem os médicos falar com os familiares da pessoa que quer morrer. Não podem. Ora, não há aqui, e a Ordem dos Médicos entende isso, não há aqui segredo profissional, sigilo profissional, porque o ato médico não é, o ato de matar não é um ato médico, na opinião dos representantes dos médicos. E, portanto, o que aqui há é uma burocracia. E, portanto, pode acontecer que, como aliás tem acontecido noutros países, que a filha, o pai, o irmão, venham a saber que aquela pessoa, cujo pedido, eu não sou médica, mas tenho conhecido vários casos, em que as pessoas, ou quando se tentam suicidar, felizmente não conheci e não por acaso conheci, mas muitos casos que eu conheço de pessoas que se tentaram suicidar e que felizmente, e graças a Deus, não o conseguiram, era um grito de ajuda. Era um pedido de apoio, por todas as razões que já foram aqui faladas. Ora, excluir a família do conhecimento desse pedido de apoio é absolutamente intolerável e, para mim, inconstitucional, como, enfim, todos estes diplomas são, na minha opinião, e felizmente que não é só na minha, inconstitucionais. Por último, não, mas depois de obtidos os 3 ou 4 pareceres favoráveis, é inexplicável que o local, o método, a hora, o dia, seja escolhido pelo doente com o acordo do médico responsável. E
A escolha do local tem, enfim, uma série de outras coisas tem, consequências absolutamente omissas destes projetos de lei. É que não há uma palavra sobre a interligação e a articulação com os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde. Com exceção do PED, como sabemos, todos os outros projetos de lei prevêem que a eutanásia possa vir a ser executada quer por profissionais de saúde ou conduzida por profissionais de saúde que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, quer em clínicas privadas. Enfim, clínicas privadas é o comércio de morte a pedido, quer dizer, é típico e choca-me que um Partido Socialista e um Bloco de Esquerda queiram propor legislação que faça apelo a um liberalismo desumano e desenfreado, que é a promoção de um comércio da morte a pedido. Portanto, essas clínicas vão ter o médico generalista, um médico da especialidade e põem carimbos nos pedidos que lhes são apresentados. Mas todas as implicações no Serviço Nacional de Saúde não há uma palavra nestes diplomas. Ora, como é que, se a pessoa, primeiro, se tiver que ser feitos exames, como é que se fazem? Se a pessoa quiser uma consulta com o médico de um hospital, vai ter prioridade? Os senhores vão discriminá-lo positivamente relativamente a todos os portugueses que têm que esperar meses, anos, para ter direito a uma consulta, para ter direito a uma cirurgia, para ter acesso a uma medicação? O Conselho Nacional de Ética e para as Ciências da Vida claramente disse: não há aqui nenhuma avaliação do impacto destes diplomas no Serviço Nacional de Saúde e mais. O Conselho Nacional de Ética e para as Ciências da Vida diz: é óbvio que a opção por execução da eutanásia num estabelecimento público vai redirecionar a afetação de meios humanos, técnicos e financeiros. Vou concluir. Peço desculpa. Ora, esta omissão para mim é incompreensível. Para terminar, eu gostaria de dizer que ficaria muito contente e também, sinceramente, que este texto pudesse ter alguma utilidade. Para além deste texto, eu trouxe um livro, aliás, não trouxe um, trouxe 10, porque sei que como há 10 membros deste grupo de trabalho, e aliás também trouxe 10 textos, e é um livro que eu acho dos melhores escritos e das melhores análises que foram feitas nos últimos anos sobre o tema da eutanásia, da Constituição e da deontologia médica. É um livro que foi escrito pelo professor catedrático Paulo Otero, é um livro em que da primeira linha à última, de uma forma fundamentada, tem uma opinião contrária à opinião dos senhores doutores, mas de qualquer das maneiras tem muitas citações, muitas fundamentações de direito nacional, direito internacional e, portanto, eu achei que seria talvez um muito melhor contributo este do que o meu texto e depois os senhores serão livres de ler ou não ler. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Agradeço-lhe. Serão entregues os livros. Confesso-lhe que não sei. Não somos. Ainda não tinha contado. Muito obrigada. E tem agora a palavra a Sra. Doutora Graça Varão. Precisamente. Muito obrigada, senhores deputados. Eu tinha aqui algumas notas que gostaria de partilhar, dada este momento de reflexão conjunta, mas antes disso vou dizer apenas duas muito breves considerações, agradecendo desde já também as notas dos senhores deputados. Relativamente à primeira questão, que sociedade queremos, que o Sr. José Manuel Pureza tocou, ótimo, excelente, vejo que há um ponto em que estamos de acordo. Nenhum de nós nesta sala quer uma sociedade em que o sofrimento comanda a vida. De facto, não queremos. E isto é um ótimo ponto de partida, já, não há dúvida absolutamente nenhuma. O que me parece que ainda temos aqui uma dissonância é na solução
para o sofrimento. Então, o que fazer com o sofrimento? Porque o sofrimento faz parte da natureza do homem, da natureza humana, e faz parte do mundo. E relativamente a isso, assim, muito rapidamente, aquilo que nós defendemos é precisamente que este sofrimento seja mitigado, seja aliviado e, sempre que possível, eliminado, confortado, pelo menos. De maneira a que ele não comanda a vida e que mesmo debaixo de sofrimento a pessoa encontre algum sentido para a sua própria vida. Não temos tempo de ir por aí, mas é apaixonante perceber e explorar, de facto, a questão do sofrimento e de que se há ou não um sentido para a vida nesses momentos. Por outro lado, o que me parece que esta lei oferece é eliminar o sofrimento, sim, mas disparando imediatamente um mandato de morte por outrem. E, de facto, são duas formas. Nenhum de nós quer o sofrimento, mas são duas formas muito opostas, porque disparando um mandato de morte por outra, de facto, o sofrimento é eliminado, mas a vida também, não é? Relativamente a um ponto em que a Sra. Isabel Moreira tocou, e o que é que esta pandemia aparentemente terá a ver com a lei e há que prosseguir a lei. Eu peço desculpa de discordar e, de facto, como disse há pouco e tão bem, a democracia permite-nos estar em discórdia e daqui a sociedade se enriquece e avançará com certeza, mas eu penso que não podemos prosseguir de costas voltadas para a realidade. E se há uma realidade que tocou a vida de todos nós, foi esta crise pandémica. Como é que não podemos, como é que vamos querer prosseguir exatamente como estávamos no dia 20 de fevereiro de 2020? Não me parece possível, não me parece humano, não me parece que isso seja estar atento àquilo que é a evolução do nosso mundo e das preocupações de toda a humanidade e da sociedade portuguesa, no caso. Bem, e é exatamente por isso que eu gostaria só de partilhar 4 pontos como reflexão. E estes 4 pontos não é mais do que pensarmos um bocadinho a forma como nós sentimos, o que é que esta pandemia nos trouxe. Afinal, o que é que aprendemos? Todos. Eu, pelo menos, aprendi muita coisa. E um primeiro ponto que gostava de chamar a atenção é que, de facto, esta pandemia veio reforçar o valor da vida humana, sem dúvida nenhuma, é olharmos, não é? E gostava de vos contar que num encontro recente, onde estivemos, o professor António Sarmento, enfim, conhecido infecciologista e diretor de serviço do Hospital São João, um dos profissionais que esteve na frente da batalha desde o primeiro dia, afirmou, cito, com a pandemia o valor da vida saiu reforçado. As pessoas não querem morrer. Os familiares não querem que os seus morram. Nem os muito idosos, nem os que têm várias doenças, nem os que estão nos lares. Não querem que morram. E rematou. O apego à vida é natural nas pessoas e nos médicos. Eu penso que hoje não temos dúvidas de que todas as vidas têm a mesma dignidade. Senão, porque é que estaríamos a lutar por todas as vidas como vimos lutar este país, desde os governantes, enfim, aos bombeiros, aos médicos, etc. Todas merecem o mesmo tratamento, todas merecem ter acesso aos ventiladores, todas merecem ser, enfim, tentar que se cure, serem curadas, serem salvas. O valor da vida saiu reforçado. Um segundo ponto é que esta pandemia veio confrontar a nossa liberdade individual, quer queiramos, quer não. Nós muito rapidamente ficámos confinados, ficámos presos. Nós rapidamente não hesitámos em proteger aqueles que eram os mais vulneráveis entre nós, os nossos pais, os nossos avós. Nós protegemos os velhinhos, nós precisamos de os isolar, respeitámos esse isolamento, esse distanciamento, mesmo que isso nos tivesse custado estarmos tão longe e não poder acompanhar familiares e próximos que estiveram doentes e que não podiam ter os seus por perto. Então eu pergunto, afinal,
não é? A questão da autonomia individual, nós percebemos que não é completamente absoluta. Não é. Há valores humanos que são mais elevados que a própria liberdade individual. E esses valores humanos foram aqueles que vieram ao de cima nesta crise pandémica. E foram vividos por todos nós, até de uma forma muito livre, porque muitos de nós imediatamente assumimos determinados comportamentos ou alterações na nossa vida, mesmo antes delas serem impostas por lei. E isto dá que pensar, só por uma razão, porque abraçamos rapidamente esses valores mais elevados. Um terceiro ponto, uma terceira reflexão. Esta pandemia trouxe uma consciência muito prática, simples, do que é esta interdependência do ser humano. Isto, obviamente, veio confrontar a nossa autonomia individual. Nós percebemos e vivemos, vimos de uma forma muito concreta o quanto precisamos, de forma vital, não é, dos profissionais de saúde, como salvadores de vidas, das nossas vidas e dos nossos mais próximos. Nós hoje usamos máscaras, e estamos aqui todos com máscara, como uma atitude de proteção ao outro, muito mais do que a nós próprios. Percebemos que o nosso comportamento e do nosso comportamento depende, no limite, em última análise, depende a vida do outro que está à minha frente. Portanto, esta consciência, eu diria que é da interdependência entre as pessoas, entre os seres humanos, é precisamente aquilo que dá a beleza à humanidade. Não é? É perceber como é que a minha vida depende do outro e como é que o outro depende de mim e dos meus comportamentos. Eu partilho só aqui porque achei interessante quando o Dalai Lama, líder espiritual budista, esteve pela primeira vez em Portugal, em 2001, na plateia, levantou-se um jovem inquieto e que pergunta qual o caminho a seguir para não se suicidar. Tal seria o seu desespero, o seu sofrimento, com certeza. E a resposta foi surpreendente. Comece a dar. Isto fez-me pensar. E, de facto, pensei que perante o outro, quando nós reconhecemos o outro, quando nós começamos a dar, quando se estabelecem cadeias de solidariedade, nós reconhecemos também que todas as vidas têm dignidade, que todas as vidas merecem essa dignidade e esperam alguma coisa de nós, entre nós. Ou seja, o que eu faço tem impacto no outro, precisamos dos outros, não somos autónomos, vimos isso tão bem agora. E por fim, o último ponto, o quarto ponto, que penso que ninguém duvida também, esta pandemia não teve só coisas más, veio reanimar uma rede de solidariedade na nossa sociedade. Eu não tenho tempo agora de dar exemplos, mas houve múltiplas iniciativas do Algarve, atrás dos montes, de entreajuda de pessoas, de vizinhos, de jovens que vestiram aqueles fatos, que tiveram 2 horas de formação e foram para dentro dos lares ajudar, porque isto, por exemplo, é uma das iniciativas que se chama Jovens com Vidas, e que iniciou no lar de Foscoa, que foi um dos primeiros em que os funcionários ficaram quase todos infectados, e eles foram e avançaram. Portanto, nós somos, como homem, como seres humanos, somos os únicos que somos capazes desta entrega total de nós mesmos aos outros. É precisamente isto que chamamos humanidade, bondade, compaixão, conseguir e querer e saber livremente acompanhar a paixão do outro. E porquê? Porque isto faz parte da nossa natureza, aliviar o sofrimento próprio e do outro. Isto é o que nos leva a afirmar, uma vez mais, sempre, já o disse também aqui o Sr. Nelson, é necessário o Estado reforçar e desenvolver estruturas de cuidados paliativos, de cuidados continuados, de cuidados domiciliários para estas pessoas, também que ali a Conceição nos veio dar tantos casos, tantos exemplos e nos traz aqui também esta realidade à qual não podemos virar as costas. Precisamos de mais acompanhamento em fim de vida, de mais condições para os mais vulneráveis e os mais idosos e também para aqueles que têm menos recursos financeiros. Conclusão da minha parte, e passo aqui a palavra ao Dr. Nelson,
Não duvidemos que... Senhora doutora, chamo-lhe a atenção que já vai com 11 minutos. Portanto, e são 10. Então, eu concluo e só rapidamente para o setor. Obrigada. Queria, muito rapidamente, agradecer os comentários que os senhores deputados nos dirigiram, sem exceção, e agradecer também a forma muito afável com que nos receberam, e partilho ainda mais resumidamente os 3 pensamentos com que queria concluir. Por um lado, é positiva a preocupação de vários dos projetos de lei e mesmo também a várias das intervenções que ouvimos com a questão do prevenir o encarniçamento terapêutico por parte dos médicos, e sobre isso eu apenas queria referir que o Código Deontológico dos Médicos, no seu artigo 67, já prevê que isso não suceda, e lembrar que esse Código é a lei da República. Um segundo ponto, que é mais uma questão, que será que no nosso país, em que o Serviço Nacional de Saúde ainda não tem capacidade de dar a todos os cidadãos e cidadãs aquilo que precisam em termos de saúde a tempo e horas, com estas condições fará mesmo sentido aprovar a eutanásia, sobrecarregando ainda mais esse Serviço Nacional de Saúde? É uma questão que também me acarreta várias reflexões. E como corolário deste ponto que acabei de enunciar, penso que é importante sublinhar que aquilo que os cidadãos, as famílias, os profissionais esperam do Estado em relação à saúde, no que a saúde diz respeito, são de facto decisões práticas por parte do decisor político que reforcem efetivamente o combate da doença e do sofrimento pela raiz. Imagino que isto não seja fácil para o decisor político e que tomar estas decisões seja algo árduo e com muitas incertezas, mas os senhores saberão bem melhor que eu que é necessário. Senhor doutor. E só assim não deixaremos que o sofrimento comande a vida. Nossa opinião. Obrigado. Muito obrigado. Eu apelo à compreensão dos senhores, tem que haver regras, portanto, e há tempos estipulado, e custa-me estar a interromper, mas depois também não é justo para as pessoas que cumprem estritamente o tempo, portanto, efetivamente deixamos a atenção para isso, porque acaba por ser depois complicado, porque se não houvesse tempo não conseguíamos controlar os trabalhos. Eu agradeço-lhes. Só ver se... E tem agora a palavra a Sra. Doutora e ao Sr. Doutor António Pinheiro Torres, não é? Tem a palavra, Sr. Doutor. Minha Nossa Senhora, que eu gostava que isto saísse bem, e eu sei que não é assim que se começa uma intervenção no Parlamento, mas... Olha, mas foi uma ótima intervenção. Mas quer dizer, há esta proposta de lei que não tem nenhuma movimentação social que a sustente. Nós já tivemos noutros combates, noutros temas, noutras discussões, onde de facto se percebia que cada uma das posições tinha uma sustentação social. Esta questão da eutanásia tem uma sustentação social zero. Claro, respeitável, uma carta de uma pessoa numa determinada situação aflitiva e que lhe escreve e que está contente com o que os senhores fazem, isso com certeza, mas não tem sustento social. Depois de não ter sustento social, e isso nota-se na mobilização quando a querem fazer, por um lado, e nota-se aqui no Parlamento. Eu não tenho memória, e nós já participámos em vários debates em que tivemos em lugares opostos, de ter havido uma tal coça nas comissões, nos grupos de trabalho, não haver um especialista que apareça a dizer que está de acordo com esta lei. Nem as classes profissionais envolvidas no debate, nem os organismos de consulta do Parlamento, nem os movimentos populares. Mas eu já... Quer dizer, eu não tenho memória de como é que uma lei chega a um ponto destes sem ter nenhum ponto de apoio. Depois, isto para não falar sobre a questão da inconstitucionalidade. Eu percebo que constituições há muitas e constitucionalistas há muitos. Mas sabemos, a gente olhamos nos olhos e somos juristas, sabemos. Por um milagre isto passará no Tribunal Constitucional. E peço desculpa que é a segunda palavra religiosa, mas estão no dicionário português. Só isso é que o fará passar. E depois a gente olha para o cortejo dos horrores, não é? Comparem, por exemplo, as duas reportagens do Expresso. O Expresso fez agora um contraponto. O Expresso fez uma reportagem com um médico na Bélgica ou na Holanda, já não me recordo, que pratica a eutanásia.
Comparem as fotografias disso com as fotografias de uma reportagem que agora houve sobre uma pessoa que morreu nos cuidados paliativos. Quer dizer, comparem a cor, comparem aquele ar sinistro daquele corredor onde aquele médico mata pessoas com a luz que entra pelos quartos onde está uma pessoa nos cuidados paliativos. Basta só a comparação fotográfica. Depois, a seguir, compare-se as coisas. Basta a comparação fotográfica. Depois, isto é de uma das maiores... Como é que eu ia dizer? Quer dizer, na campanha eleitoral não houve uma palavra sobre a eutanásia. Os partidos da esquerda, a franja esquerda da geringonça, honra-lhes seja feita. Se há uma coisa que a gente pode contar com eles, é para isso, e bem, graças a Deus. Terceira palavra religiosa, estou-me sempre a vigiar. E, de facto, propuseram isso nos seus programas eleitorais, mas não falaram durante a campanha. E os dois principais partidos portugueses não têm posição sobre a eutanásia. Não têm posição proposta ao seu eleitorado. Portanto, este processo que aqui se passa é uma coisa da qual eu não tenho memória. Não tenho memória nestes anos de Parlamento. Quer dizer, eu sigo o Parlamento desde 1996, com atenção, como cidadão, se calhar antes, não tenho memória de uma coisa que tenha acontecido nestas no Parlamento português. Bem, e depois esta coisa extraordinária da gente sair da pandemia, eu nem sei descrever, e de repente começa-se a falar sobre a eutanásia, não percebo o que é que se passa. Bom, e portanto esta lei não vai passar. Não sei se vai ser por referendo, se vai ser aqui no Parlamento, se vai ser por um act of God, não faço a mínima ideia. Quarta palavra religiosa, mas que faz parte nós juristas costumamos usá-la. E portanto esta lei não vai passar. Mas pronto. Quer dizer, embora, e já agora cumprimento, este debate teve uma grande virtude. Foi que eu não me recordo de tanto se falar sobre as questões do fim de vida e sobre as necessidades que existem de assistir a população e quem precisa, que foi suscitada por este debate. E, portanto, em relação a isso, eu estou grato. Mas esta lei não vai passar. Agora, porque tudo acontece, pode ser que passe. Mas se passar sem movimento social de apoio, sem os partidos principais decididos a levá-la por diante. Porque no Partido Socialista existem 4 ou 5 pessoas respeitáveis e empenhadas no bem comum e que acham que isto responde ao bem comum e propõem. No Partido Socialista não há mais nada. No Partido Socialista há a possibilidade que estas 4 ou 5 pessoas têm, perante a distração da direção do Partido Socialista e todo o seu grupo parlamentar, de conseguir uma coisa destas. Não há mais nada. Não há mais nada do que isto. Mas pode ser que a lei passe. Pode ser que a lei passe. Eu, com outros, com a sociedade portuguesa, com quem precisa, fizemos o possível para que não passasse. E que eu acho que não vai passar, mas acho mesmo. Agora, se passar, tenham bem consciência disto, passa pelo exercício da violência do poder. Nunca houve nenhuma lei neste Parlamento, se passar, é pelo exercício puro da violência do poder. Defraudando os eleitores, e pela manipulação entre corredores dos jogos parlamentares. E é a última coisa que eu quero dizer. E digo isto com... Eu tenho estima por cada um dos promotores desta lei. Já lhe manifestei assim pessoalmente, quando tivemos uma vez num debate, e de vez em quando aqui também ao seu deputado José Manuel Pureza. Porque só se está aqui por um desejo de bem, não é? Nenhum dos dois quer mal. Mas digo-vos uma coisa, pode ser que isto passe. E se isto passar por um exercício da violência do poder, nós sabemos na história o que é que isto significa. E, portanto, e sou mesmo sério nisto, a coisa que lhes desejo a cada um, que lhe desejo a si, Isabel, e que desejo a ti, Zé Manel, é que vocês não tenham que viver com essa responsabilidade. De dizer 2 coisas mais. A primeira, reconhecer a sinceridade da doutora Isabel Moreira, quando diz que não é possível fazer uma lei destas sem conceitos indeterminados. E, portanto, é um ato de honestidade intelectual e, nesta linha, senhora deputada, não é possível fazer uma lei boa sobre a eutanásia. Não é possível. Em segundo lugar, queria dizer que há outro caminho para o sofrimento. O sofrimento não comanda a vida. O sofrimento existe na vida
E a eutanásia não elimina todas as formas de sofrimento, que nem preciso de explicar. Terceiro aspecto, Sr. Deputado, aquilo que eu disse e tenho escrito, cada um morre como quer e a natureza determina. Este "e" é uma conjunção cumulativa, portanto, não é só como quer, é também como a natureza determina. E isto faz-me passar para o último ponto. Aquilo que se pretende na eutanásia é, de facto, transformar a morte, que é um facto, na morte que passa a ser um ato. E é o ato de matar. E esta transformação do facto em ato, porque, como já disse, o facto não precisa de legislação, o facto não está sujeito à lei dos homens, acontece, é das primeiras aulas que temos nas faculdades de Direito. Esta transformação é uma violência contra a própria ontologia. E é neste sentido que esta lei enferma desta violência também. Quer dizer, é uma lei que vai contra a própria ontologia do ser humano, fere-o, e fere-o irremediavelmente na sociedade. Por fim, o Dr. Pinheiro Torres acabou de dizer que se tem feito muito com esta lei sobre a promoção dos cuidados paliativos, cuidados continuados. Foi bom, tem sido bom este debate nesse sentido, há que reconhecê-lo, mas precisamos de uma nova cultura, de uma melhor cultura de respeito pelos mais débeis e por aqueles que estão em fim de vida. E isso, a vossa proposta tem razão, pega nessa circunstância, mas todos temos que trabalhar mais para dignificar as pessoas que estão a sofrer, para dignificar as pessoas que estão em fim de vida e sem forças, e, portanto, acho que ao contrário de estarmos aqui em posições opostas, é possível fazer coisas melhores do que as 5 propostas de lei que temos aqui na mesa, e também tenho esta esperança comigo de que o futuro deste Parlamento, e todos nós vivemos uma circunstância especial, muito especial, como se calhar nunca vivemos, possa fazer-nos refletir mais seriamente. E, como eu dizia na minha exposição, o prisma tem várias faces. É preciso olhar por todas as faces, porque ele reflete muitas luzes. E pronto, era disto que deixava. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora. E dou agora a palavra ao movimento Filhos Sem Voz, Sra. Doutora Conceição Lourenço. Eu estive a ouvir muito atentamente as coisas que foram aqui ditas. Achei muito interessante a questão da comissão avaliar sobre o relatório do médico que nem sequer acompanha o doente e que nem sequer há esta questão do apoio psicológico. Portanto, a comissão vai decidir sobre alguma coisa que alguém está a dizer e que não tem um relacionamento direto com aquela pessoa, um conhecimento aprofundado daquela pessoa. E a mim faz-me ainda mais confusão que não haja a questão do acompanhamento psicológico. Portanto, qual é o ponto de partida de deduzir que aquilo que está escrito naqueles relatórios é correspondente àquilo que é a realidade? Outra coisa que aqui foi dita foi que cada um tem o direito a morrer como quer. Então, cada um também tem o direito a viver como quer. Então, mais uma vez, vou reforçar que o Estado tem que criar possibilidades a cada um viva como quer. E elas não estão criadas. Estamos aqui a falar que a senhora é paraplégica e escreveu uma carta a dizer que quer pôr termo à sua vida. Tem todo o direito a fazê-lo.
Mas porque é que se há de transmitir para um terceiro decidir se ela quer ou não fazê-lo, ou se deve ou não fazê-lo, ou se está a preencher estes requisitos? Porque então podemos correr o risco desse terceiro dizer que ela não preenche os requisitos e afinal a autonomia dela foi à vida e ela acaba por ter que continuar nesse mesmo sofrimento porque alguém decidiu que ela nem sequer podia fazer isso. Isto há aqui um contrassenso, temos sempre outros a decidir por nós e não pode ser. Por outro lado, esta questão do exercício da violência, como estava aqui a dizer, não me recordo o seu nome, este exercício de violência que eu presenciei esta semana quando a minha filha foi brutalmente levada do hospital sem roupa, sem um sutiã, com as mamas a escorrer leite, desculpem a expressão, porque foi isto que aconteceu. E desculpem eu estar a falar daquilo que me aconteceu esta semana, porque foi horrendo. Então, de que modo é que podemos de que forma é que, se a coisa não for bem feita como deve ser, se a pessoa não quiser, ou se a pessoa não tem a oportunidade de ter apoio psicológico, se não tem a oportunidade de ver outras saídas, se não tem a oportunidade de ter dignidade na vida que é necessária, como é que essa violência não é exercida? Quando eu vejo essa violência ser exercida de outras formas e noutros contextos. Desculpem eu estar a pôr aqui a minha vida neste momento, porque eu vivi uma coisa inconcebível esta semana. Não pensei que era praticada em Portugal. E, portanto, leva-me a pensar até que ponto é que não temos que rever uma série de coisas neste país. Que as pessoas passam e ficam à mercê de certas coisas. Terminou a intervenção. Exatamente. Muito obrigada, Sra. Doutora. Com certeza, Sra. Doutora. A Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também de população à mesa, só por causa da condição dos trabalhos, sobre a decorrência dos trabalhos, só para que fique claro um facto que foi aqui como que desmentido, que é a opção pela apresentação de um projeto de lei por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista foi uma opção discutida em Congresso do Partido Socialista e aprovada em Comissão Nacional, nomeadamente com o voto favorável do nosso Secretário-Geral. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu agradeço a presença e a vinda a todos os senhores doutores e os contributos que nos trouxeram. Pedi à Sra. Doutora Teresa Ribeiro... já entregou exatamente, os contributos. Se conseguisse enviar por e-mail, também agradecer, porque era mais fácil pôr... E nós também da Federação Portuguesa. Muito obrigado, Sr. Doutor. Envia-nos também por e-mail. Claro, com certeza, Conselho após serviços. Exatamente, e nós assim fazemos distribuir por todos os senhores deputados. Muito obrigada. Foi um gosto. Até uma próxima oportunidade. Os trabalhos irão continuar. Muito obrigada.